Saudações, meus queridos, tudo bom com vocês? Essa semana eu recebi um vídeo, de um guru, a história dele, na verdade, do começo ao fim, até onde ele está vivendo, o que ele passou e por que ele fez essa busca espiritual. Na verdade, a história em si ela é muito bonita e nos comove. A questão é particularmente, minha opinião, eu não concordei muito com o relato ali, Eu não vou trazer o nome nem nada, porque eu não quero expor o guru desnecessariamente. Na verdade, o maior interesse aqui é a mensagem que eu quero passar para vocês e a moral da história, da história dele. Pois bem, ele viveu, ele nasceu, viveu, teve uma vida normal por bastante tempo. E depois ele estava inconformado com uma angústia que ele tinha. Ele era uma pessoa espiritual desde pequeno e carregava sempre uma angústia. E essa angústia o incomodava. Ele teve visões na infância, de lugares que ele teria que passar e tudo mais. Também não vem ao caso. A questão é que a busca que ele fez, foi motivada por uma angústia que ele sentia. Aí eu parei para analisar, essa parte, da angústia. Ele ligou a questão da espiritualidade com o que ele estava sentindo. Logo, a angústia, enquanto ele sentia angústia, ele não estava espiritual ou ele não tinha obtido a resposta, da espiritualidade, o que é espiritualidade, essas coisas, e isso, na visão dele, o angustiava. Bom, meus amigos, eu tenho uma visão diferente. Na verdade, a partir do momento que uma pessoa que está trilhando o caminho, ela deixa de ter um sentimento negativo, como uma angústia, é perigoso, porque a pessoa ela passa daquela busca e daquela vontade de mudar as coisas para aquela aceitação, para a estagnação. A partir do momento que eu fico muito feliz e realizado, o mundo para mim se torna perfeito, mesmo não sendo. Você veja que a situação que o mundo está e como que as coisas acontecem, nesse mundo, o que tem acontecido, como que eu vou deixar de ter angústia? Não que eu vá conseguir mudar alguma coisa, mas enquanto tivermos sentimentos borbulhando dentro da gente, a gente vai ter angústia. Se você perder a angústia, é muito perigoso, Pode ocorrer a apatia, Você deixar de se importar e de repente você cuidar só do seu quintal, Quando você passa a não ligar mais, a estar feliz demais, você não liga muito pro quintal do vizinho, Você passa a ligar só pro seu. E aí se torna, uma coisa complicada. É aquela coisa das pessoas que estão na luz, se isolarem e ficarem na delas e viverem suas vidas, ou atenderem apenas aquelas que chegam até ela, que também é uma realidade, As pessoas esperam que a pessoa que precise chegue e nunca a gente vai atrás da pessoa, Tem gente que está dentro da sua casa agora extremamente deprimido, ela não consegue reagir, Ela vai dar uma olhadinha pela janela, ela volta, deita, ela fica no escuro. Essa pessoa não tem uma força de reação, ela tá lá, ela tá deprimida. Como chegar nessa pessoa, Como resgatar uma pessoa estando nessa condição? São coisas que a gente precisa refletir, A gente precisa se preocupar com as pessoas de um modo geral. Não é apenas aquelas que estão próximas ou aquelas que se aproximaram. Existe uma tendência da gente se importar ou fazer só por aqueles que estão bem próximos, quando na verdade a gente precisa tentar atingir o máximo de pessoas possível, A angústia, no sentido espiritual da busca, ela é importante. Quando estamos angustiados, quando a gente está seguindo uma jornada e a gente sente angústia, é porque a gente não está completo nessa jornada. Então a gente ainda continua buscando e vamos buscar cada vez mais, tentando saciar essa angústia, amenizar, matar essa angústia.
Mas essa é uma busca construtiva e ela é para a vida toda. Não vai existir um momento que você vai falar assim, bom, agora eu não tenho angústia, então agora eu estou pleno. Se isso acontecer, não é positivo. Você acabou de se autorrealizar, né? Quando na verdade a nossa busca ela deve ser para a vida. A gente deve se sentir bem, ter satisfação, mas a gente não deve viver num êxtase 24 horas por dia, né? Isso também é desequilíbrio. O mundo, se a gente for parar para pensar, o mundo não tá nessa frequência, né? E dificilmente estará tão cedo. Então a gente se eleva para ajudar as pessoas, mas a gente não pode se isentar, né? A gente não pode simplesmente cuidar da gente, se nos tornarmos o melhor possível e esquecer dos demais, né? Então, vendo a história dele, vendo esse êxtase, né? Ele conseguiu matar a angústia dele. Então agora ele se sente espiritual. Vendo isso, eu cheguei no final do vídeo, né? E discordando. Eu tenho a minha angústia pessoal, mas ela não me sufoca, né? Dói. Tem hora que eu tô mal, assim. Tem dia que eu acordo mais angustiado que o normal. Tem dia que me dá até falta de ar. Sabe aquela sensação de vazio? Aquela angústia mesmo? Pois é. Mas eu nunca vi ela como algo ruim, né? No começo eu ainda queria passar isso. Nossa, mas como é que eu vou viver com essa angústia, né? Depois de um tempo e analisando, eu fui percebendo que essa angústia ela não era dos males o pior, sabe? Na verdade, ela que me colocava em busca. Ela que me fazia pegar coisas para ler, ela que me fazia tentar entender, ela que me colocou em ir em vários lugares religiosos, em várias religiões, foi essa angústia. Ela que me fez querer analisar, querer desbravar as coisas. Então, se eu me tornei o que eu me tornei, né, dentro da espiritualidade, dentro da minha jornada, se eu estou construindo isso que eu sou, né, ou despertando isso que eu sou, seria a palavra mais correta, né? Cada dia mais, despertando um pouco mais, é graças à angústia, a essa angústia que é minha companheira de vez em quando. Se fosse felicidade plena, talvez eu iria estagnar e eu não iria me importar como eu me importo hoje, né? Hoje eu acordo e já acordo analisando, sabe? Como estou, o que está acontecendo, como é que tá as coisas, já dou uma olhadinha na internet, ver se está todo mundo, né, com boas mensagens. E assim vai indo, né? Passo o dia em reflexão, geralmente, e é a constância, né? Tentando sempre encontrar um meio ou método de melhorar um pouco mais. E às vezes eu tô deitado, sinto angústia, eu analiso ela, às vezes eu curto ela, né? Eu dou aquela curtida para poder entender de onde veio. E depois, em algum outro momento, eu me sinto bem, sabe? Me vem a plenitude, me sinto pleno. Quando a intuição bate certinho com o que acontece, eu me sinto realizado. Então, todos os sentimentos, eles são necessários e importantes enquanto aqui estivermos, né? Dentro da jornada. Porque, né, como a gente vai matar, né, vários sentimentos, por mais que a gente ache que alguns são ruins, se estamos ainda em experiência, né, experienciação aqui nessa terra. Estamos num processo evolutivo constante e não chegaremos ao fim da vida plenos, santos, iluminados. Se chegarmos iluminados no fim da vida, é sinal que a gente pode se iluminar um pouco mais. A gente não chegou no limite da coisa. Sempre há como se melhorar, por mais Buda, por mais Cristo que nos tornemos nessa vida. Há como melhorar. Assim como Cristo em sua época, ele poderia ter melhorado. Assim como Buda também poderia ter melhorado. Eles não chegaram na plenitude. Então não adianta nós acharmos que chegaremos na plenitude. Na verdade, a gente não pode chegar na plenitude. A gente tem que imaginar que essa plenitude ela é
infinitamente maior do que o que a nossa mente concebe. Porque aí sim nós vamos continuar evoluindo todo dia. Se a gente chegar num ponto e falar, agora eu me sinto realizado, estou bem, quero ser isso pro resto da minha vida, estagnamos. Por melhor que sejamos, por melhor que aquele ponto que estamos, que chegamos, seja bom, há um ponto melhor, né? E esse ponto melhor interessa a nossa evolução, interessa ao nosso progresso, interessa inclusive para a humanidade. Quanto mais despertarmos, mais poderemos ajudar, mais mensagens traremos de dentro de nós que ajudar a outros, mais coisas faremos, e isso é interessante para todos, não só para o indivíduo, né? Então, meus amigos, se você sente uma angustiazinha, uma tristeza no seu coração, eu digo que bom que você sente essa tristeza, essa angústia. Ela não pode te sufocar, ela não pode ser o maior sentimento da sua vida. Mas se ela vem de vez em quando, que bom que você sente. É sinal que você ainda está vivo, é sinal que você ainda está se importando com as coisas, com as situações, é sinal que você ainda é um ser humano, tá? A gente vive, né, num mundo terrível. O Brasil está ainda, né, comparado com o mundo aí, estamos numa escala bem baixa vibracional. Estamos descendo, não estamos evoluindo, estamos descendo. É muito estranho uma pessoa na situação que o país está entrar e se manter em êxtase e em plena felicidade, né? Isso ocorrerá o dia que o mundo estiver pleno, né? A gente souber que o mundo está bem, e aí sim, eu acredito que vai demorar, né? Há um processo enorme de cura para acontecer. Então, meus amigos, mantenham, tá? Não vejam uma tristezinha ou um pouco de angústia como algo negativo, porque não é, né? Não é. Tem coisas que movem a gente. Quando a gente sente medo, o medo nos impede, né? O medo nos impede de avançar. Dependendo da situação, esse medo ele é muito positivo. Você vai entrar, você olha uma viela ali escura, meia-noite. Você olha para aquela viela, você sente medo. Dependendo do grau do seu medo, ele vai impedir que você entre ali. Tem gente que é mais corajosa, né? Mesmo com medo vai. Tem gente que com um medo um pouco maior já vai evitar. De repente essa pessoa que evitou, ela acabou de evitar de ser assassinada, por exemplo, né? Vai saber quem estava esperando dentro dessa viela. Então há medos que nos protegem e há medos que nos bloqueiam, né? Se o medo for exagerado, meio-dia a viela e essa pessoa ao meio-dia com mais gente não consegue entrar na viela, esse é um medo já totalmente bloqueador, né? Ela já está acima, né? O medo a domina demais. Ela tem medo até tem traumas, né? Tem medo até de espaços pequenos. Isso se torna grandes bloqueios, né? Mas o medo controlado, assim como uma grande coragem, né? Você ter a grande coragem, um pouco com a pitadinha de medo, um pouquinho de angústia, junto do seu bem-estar. Isso tudo é receita de humanidade, é uma receita que fará você auxiliar o próximo, é uma receita que fará você buscar conhecimento, né? Agora, quando a felicidade for plena, você vai ter que ser uma pessoa muito boa, um coração muito grande para continuar se importando, para continuar buscando. Quando estamos plenos, costumamos estagnar, né, naquela plenitude. Bom, agora eu alcancei o que eu quero, é isso, ponto, vamos viver assim, né? Então veja você o tamanho do bloqueio que ocorre, né? Bom, pessoal, é isso. Fiquem na luz, viu? Se a angústia for demais, podemos conversar, mas se for uma pitada, mantenha ela, viu? Não veja ela como algo ruim. Não pense que sentimento, todo o nosso emocional está ligado ao espiritual, porque não tá. Na verdade, o nosso emocional, ele faz parte, né? Faz parte da intuição, uma parte dela, mas não toda, né? Nosso emocional, ele também faz parte do físico, né? Que também o físico faz um pouco de parte do espiritual.
são ligados, mas não são plenos um do outro. A espiritualidade ela é totalmente independente do físico e do emocional. Sendo que quando estamos no corpo, uma pitadinha do emocional, uma pitadinha do físico acabam sendo espiritual. Meus queridos, fiquem na luz. Logo eu volto, viu?